Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado da quarta semana da Páscoa, dia 17 de maio. Hoje a família franciscana celebra São Pascoal Baião. Ele viveu na Espanha, de 1540 a 1592. Foi um homem profundamente místico e grande devoto de Nossa Senhora e também da Eucaristia. E deixou alguns escritos de espiritualidade para a posteridade. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 14, versículos de 7 a 14. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E eu vos digo que já o conheceis e o vistes. Filipe então disse-lhe: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Jesus respondeu: Filipe, eu já estou há tanto tempo com vocês e você ainda não me conhece? Quem me conhece, conhece o Pai. Porque as palavras que eu vos digo, eu não as digo por mim mesmo, mas sim aquilo que ouvi de meu Pai. E as obras que eu realizo, é o Pai que realiza essas obras em mim. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Por acaso não acreditais nisto? Acreditais então ao menos nas obras que eu realizo, porque elas dão testemunho disso. E também eu vos digo que tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos concederei para que meu Pai seja glorificado em meu nome. E tudo aquilo que pedirdes em meu nome, eu vos darei. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje estamos diante novamente do mistério da palavra de Deus. E pouco a pouco eu fui percebendo que compreender esta palavra é algo muito lento. É um processo a conta-gotas. Eu pensava quando jovem que depois que estudasse Sagrada Escritura, depois que estudasse a teologia, precedida pela filosofia, que eu conseguiria compreender todos os projetos e planos de Deus e conhecer também a Deus. E pouco a pouco, então, eu fui percebendo que existem modos diferentes de conhecimento. Existem níveis diferentes de conhecimento. Aquilo que Jesus havia dito um dia para Nicodemos e que eu não tinha consciência disso. Não basta ser mestre em Israel. Porque às vezes podemos ter inúmeros conhecimentos científicos sobre Jesus, inúmeros conhecimentos doutrinários, teológicos, porém não conhecermos verdadeiramente quem é Jesus e, consequentemente, também o Pai. Por isso, mesmo vivendo com Jesus, os discípulos tiveram essa dificuldade de crer profundamente de que Ele é o Deus Altíssimo. E isto aí só pode ser concedido quando o próprio Deus se manifesta, quando o próprio Deus se revela. Com uma palavra que os antigos diziam, experiência do luminoso, experiência de iluminação, que eu não tenho como obrigar o Senhor a fazer isso, e não será também pela cultura livresca. Querer crer ainda não é crer. Alguém pode desejar ardentemente crer e isto é a porta de entrada. Mas querer crer ainda não é crer. Por isso, na primeira leitura de hoje, ainda dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos agora os apóstolos transformados. Os apóstolos que agem na força do Espírito. Porque fora aberta para eles a porta do mistério. Fora manifestado para eles o grande poder de Deus, a grande glória do Cristo. E assim, eles podiam pregar e anunciar o nome de Jesus como uma experiência existencial, como um acontecimento de vida, e não somente como pregadores de doutrinas e pregadores de teologias. Aqui está o grande mistério, aqui está o grande dilema da fé, porque querer crer ainda não é crer, e a fé não vem pelo sangue da família, e nem tampouco pela cultura livresca. Tudo isto pode possibilitar, pode ajudar, mas, consequentemente, nem sempre, obrigatoriamente nem sempre,
porque vai ser necessário que o ressuscitado ilumine as nossas inteligências, que ele nos ajude a romper o véu que acoberta os nossos olhos, a surdez que também tapa os nossos ouvidos e as durezas de coração que eu e você carregamos juntos. Então, assim, nós podemos compreender o evangelho de hoje, onde Jesus vai dizer: se me conhecesseis. Jesus coloca uma condição, um se me conhecesseis. Mas os discípulos conhecem a pessoa de Jesus de Nazaré, o homem histórico, filho de Maria, de José, que nasceu ali e cresceu em Nazaré. Eles conhecem tudo isto. Eles conhecem os parentes de Jesus, mas tudo isso são informações humanas. São importantes, ajudam, mas não bastam. Faz-se necessário algo mais? Por isso Jesus vai dizer: se me conhecesseis, conheceríeis também o Pai. Porque Jesus é o resplendor da glória do Pai, nos ensina a igreja. Jesus é o resplendor da glória do Pai. Jesus é aquele que revela para mim e para você o mistério do Pai. Não mais de um motor insensível que move todas as coisas. Não mais uma energia cósmica que também gera e organiza todas as coisas. Não mais uma força cósmica. Não mais somente um espírito perfeito, onipresente, onisciente e onipotente. Mas agora um Deus que é Pai. O Pai nosso, o Abá. Isso não era fácil para os discípulos da primeira hora. Como também não é fácil para mim e para você. Às vezes podemos estar com a cabeça cheia de informações humanas, cheia de doutrina, cheia de teorias teológicas, cheio de tanta coisa, porém o coração continua frio, insensível, incapaz de compreender o mistério. E os discípulos não compreendiam esse mistério. De modo que Filipe vai dizer: mostra-nos o Pai e isto nos basta. Mas Filipe, eu já estou há tanto tempo com você e você não conhece o Pai? Quem me vê, vê o meu Pai. Porque as palavras que eu digo não sou eu que digo por mim mesmo, mas é o Pai que diz em mim e também realiza as obras que eu faço. Se você não quer acreditar na minha pessoa, acredite ao menos nas obras que eu realizo. Acredite ali, porque o Filho vai engrandecer o nome do Pai. O Pai será glorificado na pessoa do Filho. É preciso, então, que nós aprendamos com Filipe. Jesus vai dizer: aquele que crê em mim, novamente a fé, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará muito mais do que isto. Meus irmãos, minhas irmãs, eu fico pensando nos nossos santos, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Santa Dulce, nosso Pai São Francisco, Santo Agostinho e tantos outros homens e mulheres que pelo mundo, que portadores da sua incapacidade humana, eles realizaram grandes obras e ainda hoje seus sucessores continuam a realizar grandes obras, porque eles creram. Eles tiveram a impotência humana, mas eles creram na pessoa de Jesus, que promete que eu estarei convosco todos os dias, e aquele que crê em mim vai fazer as obras que eu faço e ainda maiores do que esta. Porque creram no Filho de Deus. Creram que Deus está nele e que Jesus também está em Deus. E que Jesus e o Pai são um só. Esta palavra deve iluminar a minha vida, esta palavra deve iluminar a sua vida, e não somente como um fato histórico, não somente como um fato teológico, não somente como doutrinas, não somente como teorias, não somente como teologia, mas que seja um evento salvífico, um acontecimento salvífico que ilumina, que restaura e que fortalece. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará obras maiores ainda do que estas, porque acreditou no Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Pascal Baião, rogai por nós. Paz e bem.